Olá, no vídeo de hoje estaremos falando sobre um assunto bastante interessante. Estaremos falando da seguinte temática: podem os cristãos comemorar o Natal? E dentro dessa temática estaremos falando também se é realmente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Porque existem várias pessoas afirmando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Já outros atribuem uma outra data ou outras datas têm sido sugeridas. Mas antes de entrarmos na abordagem profunda deste assunto, eu gostaria de chamar a sua atenção que ficasses bem atento até ao final. Não coloque, não corte o vídeo, não desista do vídeo, espere mesmo até no final. Eu tenho a plena certeza que até você terminar de assistir esse vídeo, você vai gostar muito deste vídeo. E também quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aí no canal, clique ali no sininho, inscrever-se, clique aí ou subscrever-se, de maneiras que quando você se inscrever no canal, você vai receber uma notificação dos próximos vídeos que estarei publicando, de maneiras que você venha a assistir ou baixar quando assim puder. Lembre-se da temática: podem os cristãos comemorar o Natal? Por séculos, os cristãos têm celebrado o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, como tem sido óbvio. Na verdade, é bastante improvável que Jesus tenha nascido nessa data. Isto por algumas razões. A primeira razão é que quando você ler a Bíblia no livro de Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 1 a 3, você vai perceber que aí Lucas como autor, ele retrata de um censo que foi a razão pelo qual José e Maria, os pais de Jesus terreno, foi a razão pelo qual José e Maria viajaram. Só que um censo nunca tinha sido feito no coração do inverno, pois que as condições meteorológicas faria o transporte das pessoas para a cidade de suas famílias bastante ou muito difícil. Na verdade, mesmo em nossa era moderna de meios de transporte de alta velocidade, os censos são feitos geralmente em períodos onde o clima não seja um obstáculo. Portanto, um suposto nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro e um censo exatamente nesta data são coisas que não podem andar juntas. São coisas que não podem combinar. Segundo argumento ou segunda razão é que, além disso, o facto de que o versículo 8 do capítulo 2 de Evangelho segundo Lucas aí estar falando sobre pastores que estavam com seus rebanhos nos campos é mais uma indicação de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, já que, por causa do clima, os rebanhos não estão nos campos em dezembro. Como Adam Clarke, um dos comentaristas e teólogos, caracteristicamente diz, como esses pastores ainda não tinham trazido para casa os seus rebanhos, é um argumento presumível que outubro ainda não havia iniciado e que, consequentemente, Nosso Senhor não nasceu em 25 de dezembro, quando nenhum rebanho estava fora dos campos. A citação é retirada de R.E. Woodrow. No entanto, a partir destes fatos, fica claro que é muito improvável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Agora, por que então o nascimento de Jesus Cristo é celebrado ou comemorado nesta data? Por que, afinal de contas? Em primeiro lugar, é claro, tal como muitos dizem, de que houve costumes pagãos que se converteram ao cristianismo trouxeram com eles. Tal como James George Frazer, que foi um influente antropólogo nos primeiros estágios dos estudos modernos de mitologia e religião comparada, ele escreveu o seguinte:
o maior culto pagão religioso que alimentou a celebração de 25 de dezembro, como feriado em todo o mundo romano e grego, foi o culto pagão de adoração ao sol, mitraísmo. Este festival de inverno era chamado a Natividade do Sol. Mesmo uma fonte tão conservadora como The Catholic Encyclopedia admite que foi este festival pagão, mitraísmo, a razão pelo qual o nascimento de Jesus começou a ser celebrado no dia 25 de dezembro. A bem conhecida festa solar de Natalis Invicti, a Natividade do Sol Invicto, celebrada em 25 de dezembro, tem um forte crédito na responsabilidade pela nossa data de dezembro. Para além do dia 25 de dezembro, houve também 3 outras datas que os homens propuseram como data do nascimento de Jesus. A primeira data é 28 de março, a segunda, 19 de abril e a terceira, 29 de maio. No entanto, por outra, Clemente de Alexandria informa que diferentes teólogos e filósofos da época acreditavam que Jesus teria nascido em datas como 20 de maio, 21 de março, 15 de abril e 21 de abril, etc. Alguns historiadores falam que o dia 25 de dezembro começou a ser especulado por meio de escritos de Sexto Júlio Africanus, historiador romano do século III, que supostamente teorizou essa data como o dia do nascimento de Jesus. Conquanto ainda afirma-se que até o século II os cristãos não comemoravam o nascimento de Cristo de forma alguma, e que foi no ano 336 depois de Cristo que o Papa São Marcos, em convenção, decidiram atribuir o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus. E nesta data de 25 de dezembro também comemorava-se algumas outras festas, tais como Natalis Solis Invicti, Mitraísmo, Natalis Domini e Dia de Luz. No entanto, é claro que nas Escrituras Sagradas não encontramos nenhuma referência que nos indique a necessidade de celebrar a data do nascimento de Jesus. A Bíblia é muito clara na necessidade de guardar o Decálogo, isto é, os 10 mandamentos, que inclui a observância do sábado como dia do Senhor. Esse é o único dia que biblicamente requer respeito, honra. Nos escritos de Ellen White, e antes de falar sobre Ellen White, eu quero dizer aqui o seguinte, que existem várias pessoas cultas, várias pessoas estudiosas, que fazem menção de vários filósofos, fazem menção de vários escritores, autores, fazem menção de Sigmund Freud, de Platão, Aristóteles, Sócrates, fazem referência inclusive de Dostoiévski, fazem referência de Siddhartha Gautama, mais conhecido por Buda, de William Shakespeare, fazem referências de inclusive Augusto Cury, o mais moderno, e vários outros escritores, autores, filósofos. E por que não poderia aqui eu fazer menção de Ellen White, que também acredita-se que recebeu o dom de profecia e que escreveu várias coisas, não só relacionadas à Bíblia, mas também sobre saúde, educação e uma gama de assuntos em diversas áreas. No entanto, eu também estarei fazendo aqui referência de citações de Ellen White, que é tida como uma autora inspirada. Veja que Ellen White, nos escritos dela, encontramos algumas referências diretas a respeito do Natal. Isto é mesmo, ela aborda ou retrata sobre o Natal num dos seus livros que eu apresentarei ou estarei fazendo referência. Só que algumas pessoas, quando leem os escritos de Ellen White, acabam rejeitando totalmente o que a autora inspirada escreveu. Não questionam nem só um verso do que o autor bíblico escreveu, mas questionam o que Ellen White escreveu.
se esquecem que Ellen Goldwhite teve o mesmo grau de inspiração, tal como os autores bíblicos. Já alguns fazem seleção, aceitam apenas algumas coisas que ela escreveu e rejeitam outras coisas. Algumas pessoas esperam que, com base em sua autoridade profética, ela tenha condenado essa prática. Essas pessoas costumam associar o Natal às influências católicas e pagãs que atribuíram a data de 25 de dezembro ao nascimento de Jesus. Os que assim pensam não encontram na Bíblia nenhuma referência ou orientação sobre a celebração do Natal e questionam se o modo de ser comemorado esse feriado hoje se harmoniza com os valores cristãos. Veja, por exemplo, Ellen White escreve o seguinte: o dia 25 de dezembro é supostamente o dia do nascimento de Jesus Cristo e sua observância tem se tornado costumeira e popular. Entretanto, não há certeza de que se esteja guardando o verdadeiro dia do nascimento de nosso Salvador. A história não nos dá certeza absoluta disto. A Bíblia não nos informa a data precisa. Se o Senhor tivesse considerado este conhecimento essencial para a nossa salvação, Ele se teria pronunciado através de seus profetas e apóstolos para que pudéssemos saber tudo a respeito do assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos a evidência de que ele nos foi ocultado por razões as mais sábias. Ellen White, O Lar Adventista, 12ª edição, página 477. Na verdade, isso não é só o que Ellen White escreveu. Ela ainda continua dizendo no que ela escreveu no The Review and Herald, no dia 9 de dezembro de 1884, ela escreve o seguinte: em sua sabedoria, o Senhor ocultou o lugar onde sepultou Moisés. Deus o sepultou e Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Este procedimento visava prevenir a idolatria, aquele contra quem se haviam rebelado quando estava em serviço ativo, a quem haviam provocado quase além dos limites da resistência humana, era quase adorado como Deus depois de separado deles pela morte. Pela mesma razão é que ele ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo, para que o dia não recebesse a honra que devia ser dada a Cristo como Redentor do mundo, aquele que deve ser recebido, em quem se deve crer e confiar como aquele que pode salvar perfeitamente todos os que a ele vêm. A adoração da alma deve ser prestada a Jesus como Filho do infinito Deus. Na verdade, com base ao que Ellen White escreveu, podemos compreender que, assim como o povo de Israel não lhe foi mostrado o lugar em que Moisés foi sepultado, assim também Deus não revelou o dia do nascimento de Cristo Jesus, para que o dia não pudesse ser prestado mais honra do que o próprio Jesus Cristo. E veja o que Ellen White ainda diz: o dia 25 de dezembro não deve ser passado por alto, sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, e sendo que as crianças têm sido instruídas por preceito e exemplo que este foi indubitavelmente um dia de alegria e regozijo, será difícil passar por alto este período sem lhe dar alguma atenção. Ele pode ser utilizado para um bom propósito. Ellen White, O Lar Adventista, 12ª edição, página 478. E ela ainda continua retratando o seguinte no The Review and Herald, 9 de dezembro de 1879. Aí tem o pequeno título: Natal, ocasião para honrar a Deus. Pelo mundo, os feriados são passados em frivolidades e extravagâncias, glutonaria e ostentação.
milhares de dólares serão gastos de modo pior do que se fossem lançados fora no próximo Natal e Ano Novo, em condescendência desnecessárias. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas dessa época degenerada. E em vez de gastar meios meramente na satisfação do apetite, ou com ornamentos desnecessários, ou artigos de vestuários, podemos tornar as festividades vindouras uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção lá no título do livro Lar Adventista, onde está o dia não deve ser passado por alto. Isto é o dia 25 de dezembro. Agora, Ellen White tinha consciência da inquietação sobre o Natal. Embora reconhecesse que a Bíblia não nos informa a data precisa do nascimento de Jesus, e ainda que não haja nenhuma santidade divina no dia 25 de dezembro, ela não nos aconselha a ignorar essa data, 25 de dezembro. Ao contrário, ela acreditava que o Natal poderia ser utilizado para um bom propósito. Além do mais, o mais importante é a comemoração do nascimento de Jesus e não o dia. O dia não é importante para nós, não é importante para você nem para mim. O mais importante é que um dia Jesus nasceu. O mais importante é a comemoração do nascimento de Jesus e não o dia. Ainda tem outra citação de Ellen White do livro Lar Adventista, 12ª edição, página 482, onde ela escreve o seguinte, e eu vou também apresentar abaixo o que ela escreveu no The Review and Herald, no dia 11 de dezembro de 1879. Mas primeiramente, no Lar Adventista, página 482, ela escreve o seguinte: devemos armar uma árvore de Natal? Exatamente, porque muitos têm questionado quanto a árvore de Natal se pode ser posta na igreja ou não. Será que a árvore do Natal pode ser posta dentro da igreja ou até mesmo em casa? Veja o que ela escreve. Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvores de Natal? Não seria isto acompanhar o mundo? Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo se tiverdes disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Agora vejam, no The Review and Herald, 11 de dezembro de 1879, ela escreve: a árvore pode ser tão alta e seus ramos tão vastos quanto o queiram a ocasião, mas os seus galhos estejam carregados com fruto de ouro e prata de vossa beneficência, e apresentai isto a Deus como vosso presente de Natal. Sejam vossas doações santificadas pela oração. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm famílias grandes para sustentar. Isso está no que Ellen White escreveu, manuscrito 13 de 1896. Quanto à árvore de Natal com ofertas missionárias, não é pecado. Isto Ellen White declara no The Review and Herald, ao escrever no dia 9 de dezembro de 1884. Ela escreve o seguinte: não devem os pais adotar a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos da escola sabatina seja pecado, pois pode ela ser uma grande bênção.
Põe-lhes diante do Espírito objetos benevolentes. Em nenhum caso o mero divertimento deve ser objeto dessas reuniões, conquanto possa haver algumas que transformarão essas reuniões em ocasião de descuidada leviandade e cujo espírito não recebeu as impressões divinas. Outros espíritos e caracteres há para quem essas reuniões serão altamente benéficas. Estou plenamente convicta de que inocentes substitutos podem ser providos para muitas reuniões que desmoralizam. Como conclusão, voltando na pergunta, podem os cristãos comemorar o Natal? Na verdade, sim, podem. Os cristãos podem comemorar o Natal, desde que as pessoas não busquem seus próprios divertimentos em prazeres vãos, em diversões que lhes rebaixarão a espiritualidade. Quanto àquelas pessoas que são pais, podem controlar esta questão voltando a mente e as ofertas dos filhos para Deus e sua causa e a salvação de almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.